Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus. Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, culto que traz o segundo capítulo da nossa série, A Dor do Chamado. Amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã para louvar o nome do nosso Deus. O nosso Deus que é poderoso, que é maravilhoso, nosso Deus, Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o nosso Deus e nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo. E nesse momento eu quero convidar toda a igreja para estarmos orando ao Senhor, agradecendo ao nosso Pai eterno por mais uma semana, por estarmos aqui nessa manhã, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos orar nesse momento e vamos agradecer a Deus. Vamos nos humilhar também perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos juntos orarmos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai eterno, Pai santo, Deus do impossível. Pai, queremos nessa manhã, Senhor, adorar o Teu santo nome, Pai. Adorar na beleza da Tua santidade. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, Pai, e nós estamos aqui não por obrigação, estamos aqui porque o Senhor merece, temos motivo de sobra para adorar ao Senhor, para levantar da nossa cama e agradecer pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por estarmos de pé, pela nossa saúde. Nós te louvamos, Pai, por mais que ainda temos, cada um de nós temos as nossas limitações na nossa saúde, mas nós sabemos, Pai, se nós formos na UTI, nós vemos coisas terríveis, Pai. Pessoas em situações terríveis. Então, nós queremos aqui te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo, pelo ar que respiramos, pelas vestimentas, pelo alimento, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso cônjuge. Queremos te agradecer, Pai. E aqueles que não têm um companheiro, uma companheira, a presença do Senhor enche cada coração, cada pessoa. A presença do Senhor preenche todo lugar, Senhor. Todo lugar que está vazio, a presença do Senhor
possa encher nesse momento. Enche cada casa, Pai, vai visitando os lares, cada lar, cada casa, cada coração, cada servo que está com o coração queimando, anseiando de desejo de te adorar nessa manhã, Pai. Entra, Pai. Entra em cada coração, entra em cada lar, ceia, Pai, com esta pessoa, se faça presente, vai alegrando os corações tristes, vai alegrando os corações desanimados, Senhor, vai levantando os que estão caídos, fortalecendo os que estão fracos, Senhor, e que o Senhor possa falar com o teu povo nesta manhã. Fala com o teu povo, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor que nós vamos dar a Ti nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que não se distraia, não fique perambulando pela internet, foque na adoração. Se possível, feche os seus olhos, levante as mãos para o céu como sinal de redenção ao Senhor e vamos adorar ao nosso Deus juntos com um verdadeiro louvor, um louvor racional, não só de lábios, mas um louvor de alma, mente e coração. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Receba o nosso louvor nessa manhã, Senhor. É todo teu, Senhor. Como prometeu, você veio aqui. Tua presença inconfundível. Sua presença inconfundível. Como prometeu, Senhor. Como prometeu, já posso sentir. Teu toque. Seu toque é indescritível. Faz de novo. Queremos mais do seu poder. Quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Faz de novo. Quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Não vamos sair desse lugar sem ver sua glória, sua glória. Não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória, sua glória. Vamos sair desse sexo pela tua voz. Vamos declarar, faz de novo. Faz de novo. Queremos mais. Quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Faz de novo. Quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Vamos sair daqui. Não vamos sair desse lugar sem ver sua glória, sua glória. Não vamos sair desse lugar sem ver a sua glória. Sim, meu Deus. Sua glória. Ó Santo Espírito. Santo Espírito, vem com seu fogo. Sopra teu vento. Sopra o seu vento impetuoso. Enche essa casa. Enche essa casa com sua glória. Não temos Não pressa. temos pressa. Tire embora. Tire embora. Sim, meu Deus, não temos pressa. Não temos pressa. Não temos pressa.
igreja, vamos declarar. Declare isso. Faz de novo. Queremos mais. Quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Faz de novo. Quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Santo Espírito, Santo Espírito, me conheces muito bem. Santo Espírito, me vê como ninguém. Glórias a Deus e as palmas exalta o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, vamos continuar adorando. Aleluia. Vamos declarar que nós queremos subir, não queremos ficar. Queremos subir ao encontro do Senhor nas nuvens e habitar com o nosso Deus naquele grande dia. Quero subir o mais alto que eu poder te tocar. Sim, meu Deus. Declarar que és tão grande. Dizer que te amo tanto. Bora cantar. Diga. Meu louvor, declare. Cadeias cairão. O meu louvor, cadeias cairão. Muralhas vão ao chão. Com o teu poder. Com a tua unção, Senhor. Aleluia. Quando eu te adoro, meu corpo estremece, o ambiente muda e o céu desce. A tua presença é inigualável, só quem sente sabe inexplicável. A tua presença é inigualável, só quem sente e sabe, Senhor. Meu corpo estremece, O ambiente muda ai, e o o céu céu desce. a tua presença é inigualável, só quem sente sabe meu louvor, cadeias cairão. Muralhas. Muralhas vão ao chão com teu poder, com tua unção. Quando eu te adoro, Quando eu te adoro, meu corpo estremece, o ambiente muda e o céu desce. o ambiente molda e o sol desce. A tua presença é inigualável, só quem sente sabe inexplicável. Quando eu te adoro, meu corpo estremece, o ambiente muda e o céu desce. A tua presença é inigualável, só quem sente sabe inexplicável. A tua presença, ó Deus, é inigualável. Não existe nada comparado à tua presença. Podemos estar na companhia de mais de 1000 pessoas, mas nada compara-se à tua presença, ó Deus. Aleluia. E
E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Glórias a Deus. Quero ler a palavra do Senhor Jesus, se encontra em Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Quantos pode dizer glória a Deus por essa palavra? Essa palavra, igreja, é uma palavra simples, a palavra de Deus, ela é simples. Muitas vezes o homem é que confunde, o homem é que distorce a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é simples, né? E quando a palavra diz aqui, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, está falando de honra. Quando nós queremos honrar alguém, a gente quer ter uma ação de quê? De presenteá-lo, a honra de dar o crédito para aquela pessoa, de reconhecer, né, os méritos daquela pessoa, a pessoa que reconhecer a qualidade daquela pessoa. Enfim, quando se trata de Deus, reconhecer a soberania do nosso Deus. Quando nós queremos honrar ao nosso Deus, nós não louvamos, não honramos só com palavras, não honramos só com músicas, igual nós fizemos agora aqui. Não honrar o Senhor só com música é muito fácil. A gente vê artistas do mundo aí abrindo a boca para cantar louvor, mas não tem vida no altar, não entrega as suas vidas para Jesus, não larga o pecado e dizem que estão louvando a Deus, honrando a Deus. Então isso é uma hipocrisia. Aquele que é um verdadeiro adorador, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se entrega por inteiro. Nós honramos com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Eu tenho que dar um bom testemunho. Não adianta honrar a Deus só na igreja. Nós temos que honrar a Deus no trabalho, na rua, no meio da parentela, na rua em que moramos, na rua, no bairro, no condomínio em que moramos. Nós temos que dar um bom testemunho. Quando fazemos isso, nós honramos o nosso Deus, aleluia, com tudo que nós temos, inclusive com os nossos recursos. Nós também temos que expressar honra ao Senhor, oferecer honra ao Senhor, dar honra ao Senhor com os primeiros frutos, né? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Pode ser que a sua casa esteja vazia, a sua geladeira esteja vazia, mas a partir do momento que você reconhece que o Senhor é soberano, que Ele é o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador, e que Ele te ama, se você tem consciência do amor de Deus, creia que ainda que não tenha em casa, Deus irá prover e não deixará faltar nada para a sua vida. Muitas pessoas têm abundância em casa, mas não consegue nem comer porque passa mal, a comida não é abençoada. Não adianta ter dinheiro para ter estoque de comida. Se Deus não abençoar, perece antes do tempo, perece antes da validade, ou come e passa mal e vai para o hospital. Não adianta riqueza e dinheiro sem a bênção de Deus. Não é prosperidade, é apenas ter dinheiro. Mas quando temos a bênção de Deus, nós podemos, ainda que não tenhamos dinheiro, podemos dizer, somos prósperos porque temos a presença de Deus, a bênção de Deus. É muito melhor ter o pouco com a bênção de Deus, igual aquela viúva que tinha pouco azeite, mas quando Deus multiplicou, não faltou azeite
para aquela viúva do que você ter muito sem a bênção de Deus, igreja. Isso é um fato. Nós vemos pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, mas vivem mortas no requisito espiritual, emocional, vivem mortas, não tem alegria para viver, não tem alegria para comer, se viaja, não tem alegria nem na viagem que faz. Então nada se compara à bênção, viver debaixo da bênção e da graça do nosso Deus, amém? Quero nesse momento já convidar você para estar contribuindo com essa obra, né? Nós precisamos, aleluia, que a obra do Senhor cresça, que a obra do Senhor avante, né? E você que se sentiu comovido, tocado, sentiu que Deus falou com você, talvez você não seja dessa igreja, mas se você está online conosco ou está vendo agora essa gravação, sentiu tocado, deixa o Espírito Santo te tocar. Você poderia estar gastando com qualquer outra coisa, quem sabe com guloseimas, com coisas que ia te fazer mal, ou até mesmo com coisas que desagradam a Deus. Mas se você foi tocado pelo Espírito Santo, abençoe a obra de Deus, abençoe a obra do Senhor Jesus, e tenha certeza que cada semente plantada nesse ministério vai germinar na vida de cada um que plantou uma semente, amém? Se você crê, diga glória a Deus. Estamos aqui com o nosso código QR Code. Se você está nos assistindo pela sua Smart TV, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco. Escaneando aí esse código QR Code, você já vai ser conduzido para você estar contribuindo via Pix aí para a obra do Senhor Jesus, com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo aí pelo seu smartphone, aí, ouvindo agora essa gravação pelo YouTube, você vai na descrição do vídeo, lá na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está nos ouvindo pela rádio, chegou a minha vez, você vai, se você estiver nos ouvindo pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos ali da rádio, chegou a minha vez, e lá tem o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários. No aplicativo da rádio, chegou a minha vez também, só clicar em contato, você tem o acesso. Ou você pode entrar no site, pelo aplicativo você pode entrar no site, ou você que já está no site, você vai clicar no menu igreja, clica no menu, vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer a opção de doações, dízimos e ofertas. Você clicando ali, já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Lembrando, pessoal, que a semana que vem nós vamos estar direcionando os recursos da igreja, né, para outro endereço bancário. E então a semana que vem a gente vai estar atualizando aí, tá, pessoal? Então vocês fiquem atentos aí que no próximo domingo, a partir de segunda-feira aí, nós já vamos estar atualizando aí os dados bancários para contribuições, ok? Então vamos estar adorando o Senhor Jesus com mais um louvor. Enquanto isso, nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos louvar o Senhor com o louvor dos nossos irmãos Eliel e Elisama, um louvor que tem por título O Chamado, que faz alusão ao nosso tema, o tema da nossa série A Dor do Chamado, amém? Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença nessa manhã. Aleluia. Por que parar e desistir do chamado? Se você foi separado dentre muitos escolhidos para ser uma bênção, mas não significa que estás livre da luta. O vaso para ser aprovado tem que passar pelo fogo. E assim como o ouro pra ter o seu brilho tem que ser lapidado. Pra viver o propósito é preciso você passar pelo processo. Deus permite o deserto, mas tá sempre bem perto, ombro a ombro contigo. O chamado dói, machuca demais. Quem tem o chamado não volta
pode até sofrer, mas não deixa Jesus. O chamado dói, machuca demais. Quem tem o chamado não volta atrás. O chamado dói, machuca demais. É sofrendo e chorando, mas não deixa a cruz. É assim o escolhido, pode até sofrer, mas não deixa Jesus. E assim como o ouro, pra ter o seu brilho, tem que ser lapidado. Pra viver o propósito é preciso você passar pelo processo. Deus permite o deserto, mas tá sempre bem perto, ombro a ombro contigo. O chamado dói, machuca demais. Quem tem o chamado não volta atrás. O chamado dói, machuca demais. É sofrendo e chorando, mas não deixa a cruz. É assim o escolhido, pode até sofrer, mas não deixa Jesus. O chamado dói, machuca demais. Quem tem o chamado não volta atrás. O chamado dói, machuca demais. É sofrendo e chorando, mas não deixa a cruz. É assim o escolhido, pode até sofrer, mas não deixa Jesus. Pode até sofrer, mas não deixa Jesus. Pode até sofrer, mas não deixa Jesus. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Vamos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos, pelas provisões, por tudo. Vamos agradecer ao nosso Deus pela fidelidade do nosso Pai eterno. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade. Até aqui o Senhor não tem deixado as portas se fechar. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Todos nós passamos por altos e baixos, passamos por aflições, dificuldades, desafios, obstáculos. E até mesmo o Senhor enfrentou, Pai, muitas dificuldades. Quem somos nós para ser blindados, Senhor? Mas mediante a qualquer circunstância, nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Reconhecemos que por mais que sejamos, passamos por provas, Senhor, jamais seremos vencidos. O povo de Deus é um povo vencedor e nós queremos te louvar por isso, Pai. Obrigado pelas portas abertas, pelas ricas bênçãos, por prover, Pai, no momento em que nós passamos por muitas dificuldades. O Senhor tem provido, o Senhor tem usado pessoas e nós te louvamos, Pai, te louvamos. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Ajuda cada pessoa, Pai, passar por esse processo, essa crise no Brasil, no mundo, Pai. Principalmente no Brasil, com esse governo, desonesto, esse governo corrupto, Senhor. Muitas empresas quebrando, muitas fábricas, Pai, falindo, Senhor. E o Senhor tem sustentado os filhos de Deus, o Senhor tem dado graça e não tem deixado faltar o pão.
Continua guardando o teu povo, Pai. Ainda que estejamos em guerra, ainda que estejamos em dias difíceis, em dias de crise, o Senhor sustentará o teu povo, Pai. O Senhor sustentará a tua igreja, o Senhor sustentará os teus fiéis. Continua provendo, continua sendo fiel com o teu povo e que o teu povo continue sendo fiel contigo, te honrando nos dízimos, nas ofertas, e que nada venha faltar na vida dos teus filhos, e que o Senhor possa prover e prosperar a cada dia, a cada momento, em cada fase de suas vidas, eles possam sentir o mover, o toque e a bênção do Senhor, as mãos do Senhor estendida sobre cada vida, sobre cada coração. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Pai, também quero nesse momento entregar a minha vida a Ti, Senhor. Vamos estar trazendo aqui a Tua palavra e eu preciso da Tua bênção, preciso da Tua ajuda, preciso do Teu Santo Espírito para estar entregando aquilo que não é meu, mas é Teu, a Tua palavra para a Tua igreja. Palavra poderosa que não vem de mim, mas vem do Teu Santo Espírito. Então eu diminuo nesse momento para que o Senhor cresça. Eu me humilho para que o Senhor possa exaltar, Senhor, aleluia, a Tua igreja, a minha vida, Senhor. Eu diminuo para que o Senhor cresça, eu desapareço para que o Senhor apareça. Fala comigo, fala também com a Tua igreja, fala com todos nós. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Já colocar nosso banner aqui. Deixa eu tomar um pouco de água. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como já foi dito, meus irmãos, o tema de hoje é o tema da nossa série, A Dor do Chamado. Hoje estamos aí no segundo capítulo da série, né? No primeiro capítulo, domingo passado, nós falamos de 2 exemplos, né, de homens, grandes homens de fé, que também passaram por muitas dores, né? Falamos de José, falamos também de Moisés. E hoje nós vamos falar de mais 5 exemplos de homens de fé. Inclusive, o último que nós vamos falar hoje é o nosso Senhor Jesus. Ele carregou o maior chamado e ele era e é o Filho de Deus. Ele era a própria palavra. Ele era a própria palavra de Deus encarnada, né, na terra. Andou, habitou conosco e ele sentiu muitas dores e ele também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos dentro da sua casa, na sua cidade, na sua parentela. Ele foi rejeitado, né? Quantos sofrem a dor da rejeição? Quantos de nós sofremos a dor da rejeição? Dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, no lugar onde trabalhamos, não é verdade? Sofremos aquela rejeição, lá vem a crentona, lá vem o crentão, agora virou fanático, agora ficou doido, agora não pode mais nada, agora tudo é pecado, né? E a gente sente a dor da solidão. As pessoas, elas vão se afastando de nós a partir do momento que nós começamos a buscar a Deus. As pessoas vão se afastando de nós. Isso é automático. Isso é automático. Tem pessoas que se convertem, mas não querem largar as maus amizades. Mas se ele se converter de verdade, os próprios amigos que não temem a Deus, que não querem adorar ao Senhor, servir ao Senhor, eles vão se afastar. Eles vão se afastar, porque luz não se une com trevas. A luz não se une com trevas. Amém? Vamos aqui então abrir o nosso primeiro banner. Glórias a Deus. Então, primeiro exemplo que nós vamos falar, né? Aqui é o terceiro exemplo, né? Primeiro foi José que falamos. Segundo exemplo, Moisés. Terceiro exemplo que nós vamos falar aqui é o profeta Elias. O profeta Elias, o homem que depois de uma grande vitória se sentiu completamente sozinho e com medo. Muitas vezes nós podemos achar que
um homem de Deus, né? Ele não pode sentir medo, ele não pode se sentir sozinho, né? Achamos isso, achamos que os pastores não se sentem sozinhos, não sentem medo, né? Os pastores tá todo o tempo, né, naquela fé. Mas aqui está Elias, um homem que Deus respondeu com fogo, né? Consumiu, humilhou Baal, o Deus Baal. Estava ali 450 profetas de Baal clamando a Baal, e Baal, não sei se estava dormindo, não sei se estava surdo. Baal não respondeu. Mas ali Elias clamou ao nosso Deus, o Deus que nós servimos, e ele respondeu com fogo e lambeu, né, aquele sacrifício que estava ali. Então, mesmo ele sendo esse homem que tinha intimidade com Deus, que orou ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo, e ele matou 450 profetas de Baal, que era sustentado por Jezabel, pela rainha Jezabel. A partir do momento que a rainha, furiosa porque matou os seus 450 profetas, né, profetas de Baal, ela jurou que ia matar o profeta Elias. E a partir desse momento, ele deixou-se levar pelas emoções e fugiu com medo. E ele entrou em pânico, ele se sentiu sozinho, ele se isolou. Então, vocês veem que é possível grandes homens de Deus sentir medo, se sentir sozinho, se sentir abandonado até mesmo pelo próprio Deus, porque as emoções muitas vezes ela faz com que a nossa consciência congele, ou as emoções ela vai muito além da nossa consciência, do nosso entendimento, do nosso raciocínio. As emoções ela é tão forte que muitas vezes ela fala muito mais forte do que a nossa própria consciência, do que o nosso próprio espírito. Espírito, psique, consciência, alma, fonte das emoções. E aí ela toma, deixando com que você deixe de agir com o espírito e você passa a agir de acordo com as emoções da sua alma. Elias passou por isso. Então nós vemos lá em 1 Reis capítulo 18 e no capítulo também 19, nós vemos Elias enfrentou, né, os profetas de Baal, viu Deus responder com fogo e foi uma grande vitória. Mas logo depois Jezabel ameaçou matá-lo e Elias fugiu. Então ele chegou a um ponto em que disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. E depois declarou: eu fiquei só. Igreja, quantas vezes a gente fala: Senhor, me leva. Eu mesmo já falei várias vezes: Senhor, me leva. Porque as lutas vêm, te sufoca, as tentações vêm para te fazer parar, para te fazer você perder a sua bênção, você sair do espírito, você negar a Jesus, você abandonar a sua fé e fazer as mesmas coisas do mundo, né? Nós passamos por medo de quê? De morrer, de ser assassinado, não, medo da dificuldade, da falta do dinheiro, né? Temos medo de muitas coisas, de passar necessidade, quando vem a doença. Quem tem filho sabe o que é isso. Vem a doença, vem os problemas, e a gente fala: meu Deus, está demais, eu não vou aguentar, Senhor, não estou aguentando, Senhor, se for para ser assim, me leva, me mata, e me leva, me recolhe, Jesus. Mas nós esquecemos, nesses momentos nós esquecemos que o Senhor tem propósito com a nossa vida, e mesmo o propósito ainda não sendo cumprido totalmente,
nós abrimos a boca para dizer: Senhor, nos leva. Mas é por causa da dor do chamado. Então nem mesmo Elias suportou a dor naquele momento e ele disse: basta, Senhor, toma agora a minha vida. Eu estou só, eu não tenho ninguém por mim. Quantas vezes você sentiu que não tem ninguém por você? 1 Reis capítulo 19, versículo 10, nós vemos o homem que acabou de experimentar uma grande manifestação de Deus, agora estava debaixo de uma árvore dizendo: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu vou morrer. Isso mostra que até grandes homens de Deus enfrentam momentos de profunda solidão. Mas Deus não abandonou Elias. O Senhor foi até ele, alimentou, deixou descansar, falou com ele e mostrou que ainda havia propósito. Então, nem sempre você vai pedir para morrer e Deus vai te levar. Ele poderia levar, mas Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de promessa. E se você teme a Deus, ainda que você, a não ser que você não tema ao Senhor, aí a promessa pode ser que não se cumpra, por você não temer a Deus. Mas se você teme a Deus, mas apenas você está passando por um momento de dor na sua alma, por uma aflição, por medo, que todo ser humano pode passar por isso, o Senhor não vai te recolher antes do tempo e nem vai impedir que a promessa se cumpra na sua vida. Muito pelo contrário, Ele te dará força para você suportar toda a dificuldade, qualquer dor, qualquer luta. Amém? Então, às vezes, o que precisamos não é desistir do chamado, e sim descansar na presença de Deus. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Falamos aqui do profeta Elias. Vamos para o segundo exemplo, é o profeta Jeremias. Esse aqui conhecido como o profeta chorão, né? Como o profeta chorão. O profeta Jeremias, ele chorava. Não era só a dor pelas perseguições, pelo desprezo, porque até o próprio povo de Deus desprezava Jeremias. E ele era a boca de Deus para aquele povo, e as pessoas desprezavam. Quantas vezes nós somos desprezados? Quantas vezes nós estamos na posição servindo a Deus e somos desprezados pela nossa parentela, muitas vezes até pela igreja. Muitas vezes até pela igreja. Todo pastor sofre isso. Sempre vai ter um ou outro. Hoje somos uma igreja pequena, mas amanhã vamos ser uma igreja grande. E, infelizmente, nós sempre vai ter o Judas. Sempre vai ter o Judas. Sempre vai ter um traidor entre nós. E vai ter aquelas pessoas que vão nos apedrejar, vai ter aquelas pessoas que vão nos desprezar, falar que esse pastor está falando aí é só conversa fiada, eu não me iludo com papo de pastor não. E o pastor está ali pregando, alertando, abrindo os olhos, mostrando a verdade, mostrando o caminho, mas existem pessoas que não querem obedecer, não querem santificar suas vidas, só querem a bênção que o nosso Deus tem para pode nos proporcionar, mas não querem de fato temer a Deus e nem servir a Deus, apenas se apropriar das bênçãos do Senhor. Nós podemos ver isso nos 10 leprosos. Eles não queriam honrar ao Senhor. Eles não queriam a salvação. Eles só queriam a cura. E apenas um só, que era estrangeiro, voltou para agradecer.
Então, existem muitas pessoas hoje na igreja que só querem a bênção que Deus pode dar, mas não querem obedecer e nem servir ao Senhor. Não é verdade? Então, Jeremias, ele foi o profeta que quis desistir por causa da dor do chamado. Jeremias foi chamado para anunciar a palavra de Deus, mas o seu ministério foi marcado por rejeição, perseguição, lágrimas e sofrimento. E em determinado momento, ele chegou a dizer: maldito, maldito o dia em que nasci. Olha isso. Ele foi chamado para anunciar a palavra de Deus, mas no seu ministério, o seu ministério foi marcado por rejeição, perseguição, lágrimas e sofrimento. E em determinado momento, ele chegou a dizer: maldito o dia em que nasci. Está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 14. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Vocês estão pegando a mensagem, meus irmãos? Assim como foi com esses homens, é conosco. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, será que eu estou em pecado? Será que eu estou em pecado, Senhor, que eu estou passando por isso? Mas isso é por causa do temor que nós temos a Deus. E muitas vezes vamos estar. Em muitas vezes o Senhor vai dizer assim: você está errando aqui. Você está dando uma brecha aqui. Então, mas nem sempre vai ser que você está em pecado ou você está desagradando a Deus em alguma coisa. Vai ter momentos que você vai estar com a sua fé plena no Senhor, mas a dor do chamado, ela existe. Então Jeremias estava ferido. Ele pregava aquilo que Deus mandava, mas as pessoas não queriam ouvir. E mesmo assim ele continuou. Por que ele continuou? Porque havia algo dentro dele que não permitia que ele abandonasse o chamado. Ele declarou: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem, a mensagem de Deus, fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Aí ele diz, a parte B do versículo, ele diz: estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. E aí o que é que ele faz? Ele continua entregando, ele continua caminhando, ele continua falando, mesmo com dor, mesmo com rejeição, mesmo com perseguição, mesmo com lágrima, mesmo com sofrimento. Ele continua, ele continua, ele continua. E é isso que ele diz para nós nessa manhã: continue. Continue. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é o chamado, igreja. Isso é o chamado. Você não vê pessoas assim: mas rapaz, né? O cara tá lá, tá sofrendo. O cara não tá ganhando nada. O cara tá assim, tá assado. Tinha uma vida assim. Quantas pessoas olham pra mim e falam isso? O cara tinha uma vida assim, meu, de fazer show. O cara tinha empresário. O cara tava na televisão. O cara fazia turnê na Europa. O cara fazia show para 30, 40 mil pessoas. Agora o cara tá aí, não arruma um emprego, não faz nada. Deus sabe. Deus sabe. Deus e a minha família, quem sabe, se nós não fazemos nada, ou se os pastores não faz nada, se o pastor Evanildo não faz nada, se a pastora Camila não faz nada. Deus sabe. Deus sabe. Então, Elias, podemos ver com a história de Elias que a chama, né?
aquele fogo que queima dentro do coração de um chamado, do cristão que tem chamado. Porque a partir do momento que você está hoje na igreja, servindo a Deus, não importa, talvez você esteja ali no banco da igreja ainda, né? Mas isso não quer dizer que você vai ficar no banco da igreja para sempre. Você vai servir a Deus a partir do momento que você estiver preparado, capacitado, e que você também buscar dar lugar para isso. Você vai exercer uma função para o Senhor. E as lutas virão, a dor do chamado virá, mas o fogo de Deus queima dentro de você e não deixa você parar. Quantas pessoas falam assim: vou parar com tudo, vou abandonar, não quero isso mais para a minha vida. É difícil demais, é humilhante demais. Mas daqui a pouco você está voltando de novo. Daqui a pouco você está caminhando novamente. É mais forte do que a dor. A chama do chamado é mais forte do que a dor. Né, igreja? Nós já estamos aí caminhando para 4 anos, a Igreja Nova Aliança com Cristo. 4 anos. Foram muitas provações para nós não estarmos mais aqui. Mas cada dia que passa, a gente sente que a gente não tem mais para onde ir. A gente sente que a nossa vida é isso aqui. Não adianta a pastora Camila voltar lá para as empresas e trabalhar para si mesmo. Que hoje nós trabalhamos para o Senhor. Antes nós trabalhávamos para nós. Não adianta o pastor Evanildo começar a fazer show, arrumar um empresário e agora viver como se não existisse chamado, como se não existisse Deus, como se não existisse propósito. Não adianta. Vamos ficar igual o Jonas, perdido e tudo balançando por causa dele. Aonde ele for, vai ter problema. Na casa que ele for, com as pessoas que ele se juntar, na empresa que ele for, na empresa que ele trabalhar, tudo vai... A cidade, o país que ele for. Tem pessoas que vão embora até... Eu já vi cristão ir embora do seu país para não cumprir o chamado. Pessoas... Eu conheço um jovem que correu do chamado, já estava para exercer, prestes a exercer o ministério pastoral aqui, correu do chamado, foi para a Europa, foi para Paris, chegou lá, não adiantou. Teve proposta de outra igreja para cumprir o chamado, mas ele não conseguiu cumprir o chamado aonde ele estava. Mas lá Deus falou: você tem um chamado. Você tem um chamado para pastorear. Você tem um chamado para liderar. Você tem um chamado para ganhar almas. Mas o que aconteceu? Ficou lá alguns anos, não sei se 3 ou 4 anos. Voltou. E quando voltou também não queria o chamado, tentando ainda correr do chamado. Procurava emprego, não achava emprego. E as coisas muito difíceis, que eles voltaram de lá sem imóveis, sem nada, né? Vieram só com a roupa do corpo. E num trabalho que Deus preparou para eles poderem se manter, ele com a esposa. Ele trabalha no aeroporto, vendo pessoas viajando, indo e voltando, ali vê missionários, tantas pessoas ali trabalhando para Deus, cumprindo o chamado. E Deus mostrou para ele: não adianta eu fugir do chamado. Aonde eu for, o meu chamado me persegue. Era isso que Jeremias estava dizendo. Quando eu penso, está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais no seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração.
Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Você tentar resistir o chamado é pior. O incômodo é pior do que a dor. Experimenta para ver. O incômodo é pior do que a dor. Eu falo isso que eu estava lá no Cleito Camargo e era assim. Eu não tinha paz, igreja. Eu não tinha paz. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu não tinha paz. Eu estava em cima do palco e dizia: o que você está fazendo aqui? Eu me lembro, sabe, lembro pastora, o show do rodeio, tô todo arrepiado aqui. O rodeio da Brahma, né? No palco da Brahma. Eu fui cantar, o Danilo Caran, já não era mais Cleito Camargo, era Danilo Caran. Fui cantar no palco da Brahma. Na hora que eu, no ensaio, fui passar o som à tarde. Eu subindo na escada ali do palco para passar o som, o Senhor falou: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Vocês não sabem a sensação que é isso. Vocês não têm ideia do que é isso. Você está num lugar e sentir que você não era para estar ali, que você é invisível, que você é um peixe fora d'água. Pega um peixe, bota ele fora d'água para você ver. Ele fica pulando, se batendo em cima da terra. E aí quando cheguei à noite para cantar, uma angústia, um sentimento de solidão. Estávamos num rodeio com milhares de pessoas ali. Eu parecia que estava sozinho. Eu olhava o estacionamento do rodeio com tantos carros, eu dava pânico. Eu via aquele povo todo ali. Eu devia estar alegre porque eu ia estar cantando para uma multidão. Eu sentia pânico. Parecia que aquilo tudo ia me devorar. Eu senti a afronta de Satanás no olhar das pessoas. Eu senti a afronta de Satanás no olhar das pessoas. As pessoas olhavam para mim como quem dizia assim: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. O olhar das pessoas era como se dissesse isso para mim. As pessoas não me conheciam, as pessoas não sabiam que eu era cristão, as pessoas não tinham nem ideia que um dia eu louvei ao Senhor, eu servia a Deus. Mas o espírito que estava naquelas pessoas ali, eu senti a afronta do inimigo no olhar deles, a rejeição, dizia assim: o que você está fazendo aqui? Assim era Jonas dentro daquele navio. E mesmo Jonas se escondendo ali no lugar de carga da embarcação, ele foi achado. Ele foi achado. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta fugir, sair de cidade, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Não adianta se esconder de Deus, Ele vai achar. Ele vai achar. Jonas foi achado. E toda aquela tribulação que estava naquela embarcação ali era por causa de Jonas. Jonas falou: tudo isso que está acontecendo aqui é por causa de mim, porque eu estou fugindo do meu Deus. Mas é só vocês me jogar no mar aí que está tudo. Jonas estava disposto a morrer para não cumprir o chamado. Jonas falou: é só vocês me jogar lá no mar e está tudo certo. Eu vou morrer mesmo. Vocês vão seguir viagem. Essa tribulação quem está causando sou eu. Me lança no mar. Jogaram Jonas no mar. Deus falou: baleia, vai lá, engole ele. Não mata não, só engole, que eu vou tratar com ele. E aí Jonas na baleia do peixe. Eu imagino aquela escuridão. Aquela, né? Ali, dentro ali da barriga da baleia, né? Não tenho certeza, um mau cheiro, um odor horrível. E ele falou: Senhor, agora não tem mais para onde eu fugir. E Jonas falou com Deus. Deus falou com Jonas. Deus ordenou que a baleia cuspisse Jonas para fora. E agora vai Jonas cumprir. Não adianta fugir de Deus. Então o chamado pode machucar, mas a presença de Deus sustenta. Amém? Você é sustentado por Deus, viu, pastora Camila?
Você é sustentado por Deus, meus irmãos. Creia que por mais que esteja difícil a luta, você é sustentado por Deus. Amém? Vamos aqui para o nosso terceiro banner. Segundo exemplo que nós vamos falar agora, Davi. Davi, ungido que foi perseguido pelo próprio rei. Ser perseguido por pessoas que não têm nenhum poder e autoridade sobre nossas vidas é moleza. Comparado a Davi, não é fácil não, mas é moleza. Ser perseguido pela parentela, ser perseguido no trabalho. Eu vejo muitas pessoas que reclamam de ser perseguido. A Giselma esses dias, ela até falou para mim esses dias, falou: "Ô pastor, o senhor não me leve a mal não, de eu sempre pedir para o senhor orar pela minha vida, sempre de contar as coisas, porque principalmente agora que eu vim embora de Goianira para Goiânia, e eu já fiz até visita em algumas igrejas aqui e tal, tem uma que eu tô querendo ficar lá, mas pastor, já me apresentei pro pastor, já falei minha situação, que eu tô trabalhando, eu e meu marido trabalham à noite, eu e meu marido trabalham, porém eu trabalho à noite, meu marido não é cristão e tal, mas pastor não liga, pastor parece que não tá nem aí. E uma pessoa que eu vejo que é um homem de Deus e que eu confio para falar da minha vida, para pedir oração, eu falei: "Minha irmã, fique em paz". Falei para ela, enquanto você não se decidiu, não achou uma igreja aí, participa dos cultos. Participa dos cultos, vai, né, participando dos cultos aí, a gente vai te orientando, te ajudando, mas não fica sem congregar e tal. E ela falou: "Pastor, ora por mim, porque estou sofrendo muita perseguição no meu trabalho, misericórdia. Parece que todo mundo me odeia, desde o encarregado". É assim, lá as pessoas têm costume, parece que lá é uma fábrica de PVC, daquele forro PVC, né? E falou que lá todo mundo, na hora do almoço, lá na hora de comer, né? Na hora da janta, no caso, né? Que eles trabalham à noite. Diz que as pessoas levam comida. Já tem aquele que leva um tridente, aí dá um para outro, eles compartilham. Diz que da mão dela ninguém quer nada. Da mão da cristã, ninguém quer nada. Ela oferece e eles não querem. Diz que tem dia que o encarregado tá daquele jeito, xingando cada palavrão, né? Xingando aquele nome lá que começa com D, né? Que atrai a própria desgraça para sua vida. E eu falei para ela, "Minha irmã, por causa do nome do Senhor serei..." O Senhor disse que por causa do nome dele serei odiado por todos. De todos sereis odiado. Porque antes do mundo nos odiar, o mundo odiou primeiro a mim. Ele disse, Jesus diz isso. Então não espere, minha irmã, não espere ser reconhecida por esse mundo, por absolutamente ninguém desse mundo. Então o que eu recomendo a você é ficar em espírito. Não fica mendigando a aceitação de ninguém, a aprovação de ninguém. Fica em espírito, trabalhe em espírito. Evite escarnecimento e fique em espírito. Fala, eu tenho feito isso, pastor. Eu tenho ido pro banheiro orar porque eu sinto, parece que eu estou boiando ali. Eu falei, você não sabe quem eles são, mas eles, quem está neles sabe quem você é. Sabe que você é uma adoradora, sabe do compromisso que você tem com Deus. E você pensa que o diabo é feliz com isso? Então não é pessoal, Giselma. Eu falei para ela, não é pessoal. É espiritual isso aí. O mundo espiritual sabe quem você é em Cristo. Então eu te recomendo, trabalhe em espírito, ande em espírito, consagre a sua vida e ore para que essas pessoas, para que Deus faça uma obra na vida dessas pessoas. Então, Davi, depois da unção de Davi veio a perseguição.
Saul passou a procurar Davi para matá-lo. Davi precisou fugir e, fugindo, ele dormiu em covas, viveu como fugitivo, foi perseguido sem ter cometido aquilo que era acusado. E veja algo ainda mais doloroso: Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas escolheu não tocar naquele que havia sido ungido. Ele sofreu injustiça sem abandonar seus princípios. Muitas vezes a gente quer abandonar nosso princípio, né? A gente fala, mas eu fui injustiçado, então agora eu vou agir assim, 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 assim. Vou me vingar. Aí você se esquece do seu princípio e vai se vingar porque você se sente... Com o nosso senso de justiça a gente fala, fui injustiçado, então também vou ferrar alguém. Mas Davi, na sua vez, mesmo ele sendo injustiçado, ele não abandonou os seus princípios. Ele falou, não se toca no ungido de Deus. Não se toca no ungido de Deus. E esse não se toca no ungido de Deus, ainda que ele seja um nada. Igual Davi era um nada. Davi era apenas um jovem menino. Porém era ungido de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado em tocar nos ungidos de Deus. Porque Davi teve essa consciência, ele não tocou. E Saul teve a consciência. Não adianta você tocar, você ter poder, autoridade, ser rei, como Saul era rei, e tocar no ungido do Senhor só porque ele é um pobre coitado. Você fala assim, vai pra lá, seu verme. Vai pra lá que eu vou te matar. Você está tentando tomar meu lugar? Eu vou te matar, rapaz. Quem você pensa que é para assumir meu lugar? A vontade de Saul era matar Davi, matar Samuel, que ungiu, matar todo mundo que apoiava ele. Saul queria matar até Jonas, o próprio filho. Saul queria matar o próprio filho porque apoiava Davi, era amigo de Davi. Mas o que foi que aconteceu com Saul por tocar no ungido? Saul não queria só matar Davi, não. Saul matou mais de 150 sacerdotes do Senhor. Se não me falha a memória agora a quantidade, mais de 150 sacerdotes do Senhor ele matou. Será que esse homem temia Deus? Ele não temia Deus. E ele foi perseguir o ungido do Senhor. Davi não ousou tocar no ungido de Deus. E ele foi exaltado e assumiu o lugar de Saul. E agora Saul, que perseguiu o ungido de Deus, o que aconteceu com ele? Foi entregue. Deus entregou Saul e os seus filhos e a sua família foi entregue nas mãos do inimigo. Não se toca no ungido de Deus. Você está sendo perseguido? Você é ungido? Está sendo perseguido? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas escolheu não tocar naquele que havia sido ungido. Ele sofreu injustiça sem abandonar seus princípios. Às vezes você será perseguido justamente porque existe algo de Deus sobre a sua vida. Você fala, mas se eu sou um chamado de Deus mesmo, se eu sou ungido de Deus, por que que Deus permite tanta perseguição, tanta solidão? Parece que eu não tenho ninguém por mim. Não é assim que a gente fala? Pois é sobre isso. Às vezes você será perseguido justamente, somos perseguidos justamente porque existe algo de Deus sobre a nossa vida. Então, falando de Davi, a unção de Davi não impediu de Davi entrar na caverna. A unção de Davi não impediu de Davi chorar. A unção de Davi não impediu Davi de sentir medo. A unção de Davi fez com que ele sobrevivesse à caverna. A caverna era parte da história, mas não era o destino final. Amém? Se você está na caverna, se você está no deserto, se você está
se sentindo sozinho. Eu quero te dizer que tudo isso faz parte do chamado, mas isso não é o destino final. Amém, igreja? Vamos aqui para o nosso quarto banner. Agora o sexto personagem. O sexto exemplo. Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele que foi abandonado até pelos seus próprios companheiros. Quando está tudo bem com você, você está cheio de pessoas te arrodeando, te ajudando, né? As pessoas estão ali com você. Mas se algo pegar pro seu lado, você falar, você procurar um para ser como é que se fala? Uma linguagem jurídica, né? Fala testemunha, né? Na hora que você precisa de uma testemunha ao seu favor, você não acha ninguém. Fala, opa, a casa vai cair pro fulano de tal, o negócio apertou lá para ele. Então, até os discípulos fez isso. Quando viu que Jesus ia ser entregue, e todos que seguiam Jesus também iam ser pegos, foi cada um para um canto. E Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, porque queriam pegar Pedro também, e Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. Então, na hora que você procura para ser testemunha ao seu favor, pode ser que você não encontre ninguém. Jesus passou por isso. O apóstolo Paulo também, no fim já do seu ministério, ele passou por isso. Isso aqui já foi depois, né, daquela ali, aquela parte, né, que Paulo e Silas ali na prisão, que Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela mulher e, né, a cidade inteira veio contra eles, eles foram presos, mas eles louvaram e Deus mandou aquele terremoto, abrir a cadeia e tal. Aquilo ali foi primeiro, né? Mas esse episódio aqui, onde o apóstolo Paulo ele estava ali, né, acompanhado com pessoas que trabalhavam com ele, né? E pessoas que trabalhavam junto com ele, mas no momento em que veio a perseguição para cima dele, foi se apresentar ali, né, apresentar sua defesa diante das autoridades. Todos abandonaram ele. Muitas vezes a pessoa vai bater no seu ombro e vai dizer assim: tô com você, pastor Ivone, tô com você, pastora Camila, tô com você, irmão fulano, tô com você, irmã fulana. Tá nada. E muitas vezes vão te abandonar justamente porque não aguenta ver o teu sucesso. Ou vão te abandonar porque apertou pro seu lado, ou vão te abandonar porque não suporta ver a bênção de Deus na sua vida. Então, Paulo, um homem estava ali, Paulo, né? Ele também conhecia a dor da solidão. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Aí ele diz, na parte B do versículo ele diz: espero que Deus não ponha isso na conta deles. Olha, Paulo tinha tanta consciência da justiça de Deus que ele temeu por essas pessoas que abandonou ele. Ele temeu. Olha o que ele diz na parte B: espero que Deus não tenha... Vou ler de novo para vocês entenderem isso aqui. Vocês veem esse versículo aqui. Aí ele diz, né? Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Aí na parte B ele diz:
Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Porque se Deus pôr, a cobrança vem. Aí Paulo, um homem que havia pregado para multidões, não foi qualquer um que aconteceu, não foi um pobre coitado. Estava ali um homem influente. Paulo, um homem que havia pregado para multidões, fundado igrejas, foi usado poderosamente por Deus, mas em determinado momento ele não achou ninguém que pudesse ser por ele. Mas Paulo continua lá no versículo 17, Paulo continua, ele diz: mas o Senhor ficou comigo, deu-me força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor, quando todos te abandonar, o Senhor estará com você e Ele te dará vitória. Amém? Quantos creem assim? Diga glória a Deus. Então, essa é uma das maiores lições sobre a dor do chamado. Quando todos abandonam, Deus permanece. Quando os amigos desaparecem, Deus permanece. Quando a família não entende, Deus permanece. Quando as portas se fecham, Deus permanece. Quando ninguém acredita, Deus permanece. Amém? Agora vamos para o próximo e maior exemplo, né? É o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. Eita glória! Se você achou que Davi, que José, que Moisés, que Jeremias, que Elias não poderia passar por isso, pois até o Filho de Deus, Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado. Aí, o Senhor pergunta para nós nessa manhã: por quem vocês querem ser reconhecido? Por quem vocês querem ser reconhecido, sendo que nem eu fui reconhecido? Eu fui rejeitado pelo meu próprio povo, pela minha parentela, pelos meus irmãos. Eu fui rejeitado. Jesus diz isso. E a humanidade, muitos cristãos hoje vivem buscando aprovação, aceitação. As pessoas sofrem por cancelamento. Igreja, eu fui confrontado por Deus no momento em que eu estava ali, né? Eu não tinha seguidores, eu tinha 400, acho que era 300 e pouco, nem era 400 seguidores no Instagram. Eu fazia vídeos constantemente no YouTube e nada acontecia para mim. Eu fazia banners de agenda aberta, nada acontecia para mim, ninguém me convidava, não acontecia absolutamente nada comigo. Eu via as pessoas que não tinham um projeto, pessoas que faziam vídeos imbecis, tinha visualizações, e eu fazia conteúdos louvando a Deus. Eu fiz uma série, Evanildo Gomes preparando cantores, e ninguém queria ouvir. E um dia a pastora Camila, eu e a pastora Camila estávamos assistindo uma série de pregações com o pastor Lamartine Pozella. E aí terminou a série, ela perguntou: e aí, marido, alguma novidade? Eu falei: que novidade? Não tem novidade nenhuma não, na minha vida não está acontecendo nada. Eu não sou visto por ninguém, eu não sou aceito por ninguém, ninguém me considera como nada. Deus mandou eu parar com a música do mundo, eu parei. Deus falou que me queria louvando, eu estou louvando e ninguém está vendo. Ninguém está me vendo, ninguém me considera como um cantor gospel, ninguém me considera como nada. Eu sou um zero à esquerda. Todo mundo, eu vejo os cantores tudo gravando clipe novo e eu não gravo nada. Eu não tenho nada novo para apresentar. E aí o fim da picada, eu falei da minha revolta ali, da minha resposta para ela. Eu falei, aí a minha esposa falou: mas você não está gravando seus vídeos, marido? Eu falei: que qual é gravar vídeo? Esses vídeos que eu gravo aí na frente da televisão, isso aí não vira nada não. Porque um artista
que não tem hoje um clipe gravado. Ela falou, como é que é? Ah, porque um artista. Fala, artista? Você não é mais artista. Você não é mais artista. Eu estava ali sendo confrontado com a minha própria esposa. Eu falei, agora lascou tudo. Agora lascou tudo, que nem a minha esposa acredita em mim. Nem ela me vê como ninguém. Nem ela me vê como um cantor, como um artista. Foi uma dor para mim. Eu querendo ser artista, minha esposa falou, e quem falou que você é artista? Aí agora lascou comigo. Falei, mulher, pare de me humilhar. Não foi assim ou não foi, pastor? Pare de me humilhar, mulher. Se eu só tenho você e nem você me vê como um artista. Ela falou, você não é mais artista. Você não é mais artista. Você é um adorador. Você é um adorador. Ah, mas eu não tenho empresário. Um cantor hoje que um artista hoje que não tem empresário. Ela falou, você não precisa de empresário. Seu empresário é Deus. Você só precisa de Deus, marido. Falei, ah, então o que é que Deus quer de mim? Ela falou, e você pergunta para mim? Vá perguntar para Deus. E eu, resumindo, eu fiquei muito bravo, fiquei muito nervoso. Eu falei, ah, pois então hoje eu não vou dormir enquanto Deus não falar comigo. E eu me revoltei naquela noite. Ela falou, vamos dormir, marido? Já tá tarde. Eu falei, não, você não tá levando a sério, não? Eu já falei que eu só vou dormir hoje depois que Deus falar comigo. Ela falou, amém, então vá. E aí, minha esposa foi dormir. Eu fui falar com Deus. Eu chorei, eu dei murro no sofá. E Deus esperou eu me acalmar. E quando eu me acalmei, Deus falou, meu filho. E eu perguntava, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor vai me deixar louco? O que é que o Senhor quer de mim? E Ele disse, meu filho, eu não quero nada de você. Eu não estou exigindo nada de você. Eu só quero que você esteja disponível para mim. Você está cheio de você mesmo. Eu quero que você se esvazie de você. Se esvazie do teu passado. Se esvazie do teu ego. E tão somente abre a sua boca. E eu te direi o que você vai fazer. Deus não queria que eu fosse só cantor. Deus falou, se você ficar só nessa de sou cantor, sou artista, eu não vou poder te usar, eu não vou poder te ungir, eu não vou poder fazer nada com você. Eu quero que você esteja disponível. Se eu disser louva, tu louva. Se eu disser prega, tu prega. Se eu disser ora, tu ora. Se eu disser faz culto, tu faz. E aí, quando eu ouvi a voz de Deus, aí eu chorei de soluçar, igreja. Chorei de soluçar. Falei, tá bom, meu Deus, tá bom, eu sou um arrogante. Eu sou um orgulhoso. Eu sou um vaidoso. Mas eu aceito, Senhor. Me perdoe, pedi perdão para Deus. Falei, tá bom, Senhor, a partir de hoje, eu digo para mim mesmo que eu não sou mais nada. Eu me esvazio de tudo que eu era, que eu fui. Eu me esvazio de tudo que eu fui e que eu acho que eu ainda sou. Eu vou me esvaziar a partir de hoje. E vou estar disponível para o Senhor. Aí quando eu fiz isso, aí agora veio unção, aí Deus foi conduzindo. Aí Deus fala, ora, agora eu quero que tu não faz mais programa Nova Aliança com Cristo. Eu quero que tu faz cultos. Eu quero, agora a rádio não é mais só rádio. Agora a rádio é igreja. E aí ele foi dando direção. Aí ele foi mandando eu fazer isso. Aí ele mandou eu fazer evangelismo. Aí ele mandou, você está entendendo? Aí Deus foi conduzindo. Quando eu me tornei disponível, muitas pessoas não estão disponíveis para Deus. Elas dizem, eu quero fazer isso e ponto. Eu só quero fazer isso e ponto. Ou ela diz, eu não quero fazer nada e ponto. Aí é onde a pessoa vai atrasando a promessa de Deus na vida dela. Amém? Então, estamos aqui agora com o maior exemplo de toda a história. Jesus, aquele que é a palavra, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Está lá em João capítulo 1, versículo 11. Marcos capítulo 6, versículo 4 ele diz, mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E por que a gente fica todo mimizento quando nós não somos aceitados na nossa parentela, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa casa? A gente fica todo mimizento. Mas o próprio Jesus passou por isso. Ele diz aqui, Marcos capítulo 6, versículo 4. Mas Jesus disse,
Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Tem pessoas da minha parentela que não me vê como pastor, que não me vê como absolutamente nada. Mas se você for olhar as pessoas que me seguem, as pessoas do grupo da rádio, as nossas ovelhas, as pessoas que não são que não são próximas de mim, que não são da minha parentela, todas me reconhecem e me aceitam. Assim como Jesus diz aqui, ó, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Amém, igreja? Então nada está errado com você. Nada está errado com você. Jesus passou. Os grandes homens de Deus passou pelas mesmas coisas. Outro texto ainda mais forte. Já estamos encerrando, igreja. Outro texto ainda mais forte é João capítulo 7, versículo 5, que diz: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Quantas vezes a gente fica triste por um irmão nosso, né? Um irmão, uma irmã não aceitar a gente, né? Mas Jesus diz aqui, ó, João capítulo 7, versículo 5: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Foram crer depois, né? Principalmente o Tiago. Então o próprio irmão de Jesus não cria nele naquele momento. Mas Jesus carregava o maior chamado que já existiu. Mas aqueles que creram, aqueles que cresceram próximo dele, olha isso, mas aqueles que cresceram próximo dele não conseguiam compreender quem ele realmente era. Igual José. Os irmãos cresceram com ele. Ele contava dos sonhos, os irmãos debochavam dele, ficava com raiva dele, mas não conseguia enxergar o que ele carregava. Último banner aqui para a gente encerrar, ainda falando do maior exemplo, Jesus. Então nem todo mundo que conhece você consegue enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém, pastora Camila? Nem todo mundo que conhece você consegue enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você. Algumas pessoas conhecem a sua história, mas não conhecem o seu futuro. Algumas pessoas conhecem a sua história, o teu passado, mas não conhecem o seu futuro. Conhecem seu passado, mas não conhecem o propósito de Deus na sua vida. Conhece sua fraqueza, mas não conhece a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Por isso, não permita que a falta de reconhecimento dos homens ou das pessoas que nos rodeiam ou que cresceu conosco faça você duvidar do reconhecimento de Deus na sua vida. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Convido a igreja para ficar de pé. Por isso, não permita que a falta de reconhecimento dos homens faça você duvidar do reconhecimento de Deus. Eu termino com essa frase. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, Pai. Eu quero te apresentar hoje aqui a tua igreja. Quero te apresentar a pastora Camila. Quero apresentar a minha vida. Quero apresentar a vida do Miguel. Quero apresentar a vida da irmã Karina. Pai, todos nós passamos por perseguições, por rejeições. Todos nós sofremos, Pai, a dor do chamado. Eu quero te apresentar a irmã Neide. Quero te apresentar o irmão Sérgio. Quero te apresentar a irmã Elisama. Quero te apresentar o irmão Eliel Pacelli. Pai, todos nós somos falhos. Todos nós, mas todos nós, se estamos aqui hoje, é porque temos um chamado. E cada um sabe, Pai, onde seu calo aperta. Cada um sabe da sua dor. Então, Pai, nesse momento eu quero te apresentar a tua igreja. Eu quero apresentar a família dos meus irmãos, a família da irmã Neide, a família do irmão Eliel, a família da irmã Karina. Eu quero te apresentar, Senhor, todos, Pai, todos
que estão direto ou indiretamente ligados a esse ministério, eu quero te apresentar. Pai, nós reconhecemos, Pai, que não somos diferentes desses homens, desses grandes homens de Deus que também sofreram perseguições, sofreram rejeições, sofreram a solidão, sofreram muitas dores em sua alma por causa do chamado. E eu te apresento, Pai, nós reconhecemos que somos também, que não somos diferente deles, e nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a passar por isso. Não te pedimos para nos isentar, Pai, que não somos melhores do que eles. Nem o Senhor foi poupado. Quando o teu filho, Senhor, disse: Senhor, aparta de mim esse cálice. Mas não foi possível, Pai. Ele tinha que passar por isso, ele teve que sofrer morte de cruz. Então não te pedimos, Pai, que tire, que nos isente da dor do chamado, mas te pedimos força. Ajuda a pastora Camila, ajuda a mim, ajuda a todos os meus irmãos da Igreja Nova Aliança com Cristo, ajuda a passar pelo que precisa passar. Se é para nós aprender, Pai, nos ajuda, Pai, a passar por isso. E a partir do momento que nós passarmos, Pai, passando sem reclamar, passando, chorando, mas sem desistir, nós vamos nos levantar mais forte, vamos mudar de fase e seremos mais fortes para a glória do teu santo nome. E seremos vencedores, e seremos salvos, e viveremos a promessa do Senhor, Pai. Mas eu já te peço misericórdia àqueles que pararem no meio do caminho, aqueles que abandonarem, eu já te peço, Pai, misericórdia. Misericórdia daqueles que não permanecer até o final. Mas nós te pedimos força, Senhor. Força, Pai. Muito obrigado por esta série, muito obrigado por mais um capítulo. E no próximo, que nós vamos estar encerrando essa série, no próximo domingo, estaremos aqui, Pai, com a tua bênção, com a tua graça, para concluir esta série que está sendo maravilhosa, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar dando os avisos. Vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Pastora Camila, temos a quarta da bênção, né? Quarta da bênção online pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Os irmãos se preparem para participar aí dessa palavra poderosa da quarta da bênção às 19 horas no canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Amém, pessoal? Então, temos também o programa Bênção de Deus no celular com o nosso irmão pastor Elton Araújo, de segunda a sexta às 19h30, das 19h30 às 20 horas, né, dando continuidade aí com a série dos Salmos, tá bom, pessoal? Então, tá sendo uma bênção essa série, os irmãos não percam, às 19h30 de segunda a sexta. Temos também a oração com o pastor Evanildo, a oração diária, 6 horas da manhã. Os irmãos não percam aí a oração, compartilhe, ouça, deixa o like, deixa o amém e compartilhe para outras pessoas aí também, compartilhe nas suas redes sociais. Temos também o nosso o devocional diário com o nosso irmão Marcelo Moreno, né, que fez aí um vídeo abençoado, uma homenagem aí no dia do meu aniversário. Quero desde já também agradecer a todos aí pelas felicitações pelo meu aniversário, viu, pessoal? Família, parentela, amigos, parceiros, seguidores, agradeço aí a todos os irmãos da Igreja Nova Aliança com Cristo, a minha família, minha esposa, a todos aí, quero agradecer mesmo pelo carinho de todos, todas as homenagens que foram feitas pela minha vida. Eu agradeço aí a todos no nome do Senhor Jesus. Me senti muito honrado, muito abençoado, muito querido por todos vocês, viu? Glórias a Deus. Então, a oração, o devocional aí às 8 horas da manhã, os irmãos ouçam, se edifiquem e compartilhem. E no domingo que vem estaremos aqui com o nosso culto online, culto ao vivo online, né, às 9 horas da manhã, com reprise. Lembrando que o culto da manhã é presencial também, os irmãos que quiserem vir, podem vir. E à noite, às 19 horas, temos o reprise online pela rádio Chegou a Minha Vez e também pelo YouTube, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Semana que vem
nós vamos encerrar a série com a Santa Ceia, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui direitinho. Próximo domingo. Hoje é 24? Deixa eu ver aqui. Não, domingo que vem. Domingo que vem ainda não é Santa Ceia, não. É dia 31, né? É dia 30, né? Dia 30. Então não é Santa Ceia ainda não, tá, pessoal? Semana que vem é o fim da série, né? Vai ser o último capítulo da série, mas ainda não é Santa Ceia. Vai ser só de domingo a 8, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Pai, por mais este culto. Obrigado pela presença de todos, Pai, que fizeram conosco, Senhor, aqui no presencial e também no online. Seja conosco, Pai, seja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, guardando a nossa casa, tudo que leva o nosso nome. Livra-nos, Pai, do terror noturno. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Nos ajuda e nos abençoa. Cura, Pai, todos que estão enfermos. Repreende, Pai, toda a potestade que vem para oprimir as famílias, para causar discussão, para causar contenda, para tirar a harmonia do lar. Repreenda Satanás, Pai, repreenda toda a perseguição contra o povo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, e que nós possamos ter a Tua graça, a Tua bênção, o Teu consolo, Pai, aleluia, para que nós possamos vencer os dias maus e teremos uma semana abençoada para a glória do Teu santo nome. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.